O exercício número 1, ele é muito extenso, a parte de leitura, eu não vou ler, inclusive se trata de uma receita, né? Uma receita de paella alicantina. Alicantina é de Alicante, né? Uma província da Espanha, né? Enfim, a questão é o seguinte, dentro da receita aparece o verbo verter, em espanhol é vertir, que seria colocar, né? Inclinar. Uma substância em outra, né? E diz assim, a proposição, el verbo vierte é um verbo irregular. Que outro verbo apresenta essa mesma irregularidade? Então, aí, o que a gente tem que pensar? A gente estudou as irregularidades dos verbos por grupos verbais, né? E o mais forte nessa questão no espanhol é a questão da diptongação, né? Então, nesse caso, por exemplo, do vertir, ele na raiz, deixa eu colocar aqui, gente. A primeira questão, tá? Na raiz, ele se forma com E. Mas, se vocês já veem que ele coloca, no próprio exemplo, ele coloca vierte, isso quer nos dizer que ele é irregular, né? Mas que tipo de irregularidade? Ele já nos dá aí. É do tipo de irregularidade que muda a raiz em E por IE. Então, aí a gente vai procurar, dentro das alternativas que eles nos dão, qual deles, ou quais das alternativas, corresponderia com a mesma do verter. Está bem? Então, vamos lá. Então, temos o verbo letra A, añadir. Añadir significa acrescentar. Mas ele é um verbo regular. Então, não seria, por exemplo, a gente conjugar añado, añades, añade, ou seja, a raiz se conserva em qualquer uma das pessoas, portanto, não seria. Limpiar também. Se vocês conjugam limpiar, ele é regular inteirinho. Eu limpio, tu limpias, se limpia. Então, aquela raiz do lip até o P, né? Ela se conserva até o final. Então, não corresponderia aqui à nossa questão. Calentar, vocês se lembram como que faz calentar, como se conjuga? Então, calentar sim entra nessa questão. Eu caliento, tu calientas. Então, esse verbo corresponde, mas a gente vai dar uma olhada nos outros. E aí eu vou lembrar com vocês que outros verbos que se conjugam igual, tá? Letra D, echar. Echar é verbo regular. Gente, echar, não dá nem para falar a tradução para vocês, porque tem vários sentidos. Quando você tem expressões, por exemplo, quando vocês falam echar de menos, que pode aparecer em algum texto, significa sentir falta de uma pessoa, né? Echo de menos tal coisa. Então, é sentir falta. Mas também, echar pode ser pôr para fora. Geralmente, a ideia é pôr para fora, então, mas pode variar dependendo do contexto, tá? Mas, em suma, ele é um verbo regular. Eu echo, tu echas, ele echa, mesma coisa que hablar, então, não seria a nossa questão. E mesclar, né, que significa misturar, também ele é regular. Eu mesclo, tu mesclas, ele mescla e se conserva toda a conjugação dele, do início até o final, da mesma forma. Então, o único que corresponde realmente ao vertir, nesse caso, é o calentar, que é a resposta alternativa C. Então, que outros, só para lembrar, gente, nesse sentido, que outros verbos que a gente por IE, né? Então, vertir, vierto, calentar, caliento. Aí temos pensar, pienso. Empezar, né? Que significa começar, empiezo. Então, tem vários verbos aí, querer, quiero. Tem uma infinitude de verbos aí que tem esse mesmo tipo de irregularidade, ok?